Fala pessoal, vamos lá para mais uma aulinha aqui, mais uma discussão de tópicos de circuitos elétricos. Hoje é um tema polêmico, que é o teorema de Thevenin. Eu vou falar aqui nesse aula de hoje só de corrente contínua, mas fica fácil também a extensão para corrente alternada. Bom, antes de a gente começar a falar diretamente de Thevenin, né, porque o Thevenin foi um engenheiro francês, ele teve uma motivação, né? Vamos tentar entender um pouquinho a motivação desse cara. Então, quando a gente começa a estudar circuitos elétricos, principalmente lá no ensino médio e depois na engenharia, a gente traz um pouco principalmente nas disciplinas básicas, né, a gente traz um pouco essa herança de que a gente está muito interessado na fonte. Então, a gente olha para a fonte. Dessa fonte eu vou ter, né? Eu vou ter, por exemplo, aqui uma fonte com uma bateria. Eu vou ter resistor, depois eu vou ter resistor conectado nessa fonte. Aí eu vou ter resistor aqui para cima, conectado aqui, que está conectado aqui, e por aí vai. Eu vou ter um sistema extremamente complexo. O mais complexo que for, a gente consegue resolver isso de maneira tranquila. O problema é que a gente geralmente está interessado no comportamento desse cara aqui. Então, se é uma fonte de tensão, ele vai oferecer para a gente tensão constante, e eu quero saber qual que é a corrente que ele vai fornecer, as tensões em cada resistor, e se tudo bem, a gente é, sabe resolver esse sistema, né? Se eu pensar assim, qual que é a resistência equivalente desse sistema? Então, o que que você está fazendo aqui? A gente está olhando para a fonte e vendo toda a resistência equivalente que a fonte está enxergando. Muito bem, mas geralmente não é isso que a gente está interessado, né? A gente está interessado muitas vezes na aplicação de engenharia, a gente não está interessado na fonte. A fonte a gente dimensiona e beleza, mas a gente está interessado num outro cara, né? A gente precisa olhar para a carga. Então, essa palavrinha carga, que lá em eletrodinâmica, né, em eletromagnetismo, essa carga ela é um elétron. Aqui a carga para a gente é diferente, né? Então, ela não do português, a gente traduz carga para dois termos em inglês diferentes, né? Então, a gente tem carga, pode ser charge, que seria de fato a nossa partícula, né? Então, a carga elétrica. E charge, quando a gente carrega, quando a gente perdão, carga, quando a gente traduz para o português, pode ser load também. Esse load em inglês, é como se fosse uma espécie, a gente pode traduzir também como um carregamento, né? Então, isso significa que eu tenho um equipamento ou um sistema que vai ser plugado e isso é uma carga, né? E o nosso circuito vai oferecer para esse cara uma ideia. Então, vamos falar um pouquinho mais dele, né? Então, os circuitos, eles são construídos para gerar alguma funcionalidade para esse novo elemento que a gente chama de carga, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, vou dar três exemplos de carga em engenharia aplicada, para a gente tentar entender como que a coisa funciona. Nunca, né, um circuito por si só, né, os circuitos eles não estão aí na vida, digamos assim, né, no nosso dia a dia, para a gente calcular tensão e corrente. A gente não está interessado na tensão e na corrente que ele tem. A gente está interessado na função que esse sistema vai desenvolver, né? Então, por exemplo, a gente tem a bateria do notebook, né? O carregador do notebook, ele é o nosso circuito que vai ter um desempenho para ofertar para a carga, que é o nosso notebook, para o nosso computador, a capacidade de carregá-lo, de ofertar potência, de ofertar corrente, ofertar tensão. Mas a nossa carga, de maneira muito genérica, né? A gente vai projetar o nosso circuito. Então, aqui está a nossa engenharia. A gente projeta um circuito que ele vai dar uma certa função, vai ofertar um certo tipo de comportamento para nossa carga. Então, por exemplo, para o caso de sensores, quando a gente está pensando em medir algo, a nossa carga é o transdutor. O transdutor é o elemento que vai transmitir uma certa grandeza em sinal elétrico, certo? Geralmente. E o circuito, né? O nosso circuito que está aqui, que eu representei aqui, perdão, por essa caixa azul, esse circuito, no caso de um sensor, ele vai ter geralmente duas funções, que é amplificação e filtragem, de maneira simplificada. Então, ele vai amplificar o sinal. Pensa, por exemplo, numa eletromiografia de superfície. Então, você está medindo a ativação muscular. Esse cara aqui é a nossa carga, certo? A nossa carga é o sensor que está medindo aquela ativação muscular. Ele vai enviar para o nosso circuito aqui uma certa diferença de potencial que eu quero medir com esse circuito. Então, esse circuito precisa pegar esse sinal aqui, que está na ordem de poucos milivolts, fazer toda uma operação analógica e entregar para o nosso osciloscópio, para o nosso computador, um sinal
que seja legível, que seja interessante para a gente. Então, essa daqui, esse cara na esquerda é a carga. Situação semelhante seria, por exemplo, uma eletroencefalografia de superfície. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha carga, que são os eletrodos que estão conectados diretamente no crânio. Esses eletrodos vão gerar um sinal elétrico também da ordem de alguns milivolts, e eu vou ter aqui um circuito que vai fazer amplificação e filtragem para depois você colocar a sua aplicação. Por exemplo, aqui eu tenho uma aplicação, alguns blocos de Deep Learning, né? Então, eu vou fazer extração de features, extração de características, faço a classificação delas, devolvo aqui para minha tela, seja qual for a tarefa que o usuário vai desenvolver. Isso tem um feedback visual, poderia ser, por exemplo, o controle de uma órtese, de uma prótese, ou de uma cadeira de rodas, enfim, o que você quiser. Então, a nossa carga é esse elemento aqui, certo? Esses são os nossos sensores. Eu tenho esses caras conectados aqui. E o nosso circuito, né? Que a gente vai simplesmente plugar os nossos elementos no nosso circuito, eles vão desempenhar um papel essencial ali. Então, quando a gente fala de circuitos elétricos, a gente está falando de fato desse cara, só que pensando, né, nesses caras aqui, pensando na carga, pensando, esse é o nosso objeto de estudo. Por isso que a gente precisa começar a trocar os nossos olhares. Isso vai ser muito importante no cálculo do equivalente de TVNAV. Quando você quer atuar em alguma coisa, né, quando a gente está falando de atuadores, não mais apenas sensores, a gente pode pensar, por exemplo, que a carga, né, o sistema que eu preciso ofertar uma função, são o motor ou os motores, né? Então, por exemplo, pensando, por exemplo, numa órtese de mão aqui, né? Ela vai ter vários motores aqui conectados, certo? Nessa daqui especificamente. E, ahm, e cada motor, ou pensando, por exemplo, em um motor, vamos escolher, por exemplo, esse motor aqui, eu tenho aqui um cabo conectado, que esse cabo está sendo ofertado, né? Toda a parte de potência, ou seja, a capacidade daquele motor de poder girar, né? E a parte de potência, e para onde ele vai girar, com que velocidade, a qual posição ele tem que chegar, ou seja, o controle, isso é o que o nosso circuito vai fornecer, né? Então, a gente vai ter sempre um sinal de controle, um sinal de potência conectado no nosso motor. Muito bem. Então, o nosso circuito, que vai fazer toda a parte, então, também de amplificação, filtragem, controle, potência, também é onde a gente projeta, mas a gente está olhando para a carga que vai ter uma certa funcionalidade. Muito bem. Então, esse é o paradigma, a primeira coisa que a gente tem que começar a mudar, né? Então, quando a gente conecta dois sistemas, por exemplo, um circuito elétrico e uma carga, né? Então, eu posso pensar aqui no meu circuito elétrico, e aqui eu posso pensar com a minha carga, eles vão trocar potência. No caso dos sistemas resistivos, como a resistência só dissipa energia, basicamente essa seta que eu desenhei para os dois lados aqui, ela tem uma direção só, né? No caso de sistemas resistivos. Mas, de uma maneira genérica, você pode pensar que em corrente alternada, como os capacitores e os indutores armazenam energia, a carga e o sistema estão trocando energia, estão trocando potência, né? A troca de energia ao longo do tempo é a própria potência. Mas, por exemplo, se conectar um sistema um, por exemplo, uma fonte, que tem uma tensão interna, uma resistência interna, ou o meu circuito, não só a minha fonte, né? Pensa num circuito complexo que vai fornecer aqui uma função para minha carga, né? Se esse meu sistema um tiver 1 milhão de resistência interna, por exemplo, e a minha carga tiver 1 gigaohm, ou seja, esse cara aqui ele é 10 a menos 3 ohms, e esse cara aqui é 10 a nona ohms, né? Imagina você fazer uma associação de resistência, seja ela em série ou em paralelo, o que vai acontecer com o meu sistema, né? Eu vou ter vários problemas aí. Então, não tá bom esse, é o que a gente chamaria de casamento de impedância, né? Essas resistências, elas não estão bem casadas. A ordem de grandeza é gigantesca de diferença, né? São 10 a 12, se você pensar que são 10, para eu chegar no 10 a nona, eu preciso multiplicar o 10 a terceira por 10 a 12 para chegar no 10 a nona. Então, está completamente fora de escala, não vai funcionar bem esse sistema. Para a gente analisar, né, e entender que minha carga e o circuito elétrico vão funcionar bem, para eu poder transferir potência, essas resistências elas têm que estar o mais perto possível. No limite, elas têm que ser iguais. Pelo teorema da máxima transferência de potência, essas resistências têm que ser iguais. Muito bem, como que eu faço, né, para olhar um circuito e entender qual que é de fato a resistência interna dele? Porque veja bem, né,
E no caso, a gente vai projetar esses sistemas para adequar esses caras. Mas pensa num sistema mais complexo do que simplesmente uma resistência e uma fonte, ou duas resistências e uma fonte. Pensa num sistema mais complexo, por exemplo, um desfibrilador. Esse desfibrilador, ele vai ser conectado, né, plugado direto no torso. Então a gente vai pegar uma pá, vai plugar de um lado do torso, vai pegar a outra pá, vai plugar no torso. A gente vai ofertar uma certa tensão, certo, desse desfibrilador e o torso, né, ele tem uma resistência que a gente chama resistência dele mesmo, assim, uma resistência de torso, uma resistência da carga, né, é carga a palavra que eu procuro. Então, esse cara aqui é a nossa carga, tudo bem? É o próprio torso que vai ter ali músculo, vai ter osso, mas que a gente quer atingir o coração, né? Esse desfibrilador, ele tem um circuito interno bastante complexo, né? Aqui tem um circuito com várias coisas, é um circuito simplificado, mas que tem várias unidades aqui que a gente pode observar, né? Eu tenho capacitores, tenho impedâncias, eu tenho vários sistemas. Então, de fato, é um sistema complexo, é um sistema complicado. E eu quero, na verdade, que o meu sistema complexo, que é esse cara, meu sistema, eu posso chamar esse cara aqui, por exemplo, de sistema um ou de sistema um ou o meu circuito elétrico. E aqui eu tenho a minha carga, né? Ou sistema 2 usando a slide anterior. Esses caras, eles precisam trocar potência, né? Então, ele precisa, no caso aqui do simulador, precisa mandar a potência para o torso. E aí, como que eu faço para olhar para um sistema grande como esse aqui e entender qual que é a ordem de grandeza da resistência interna desse cara, né? Do meu circuito interno. Pensando só em circuitos resistivos. Aqui a gente tem dá para olhar que é um capacitor, a lógica é um pouco diferente, mas, como eu disse, dá para fazer para circuitos anti-alternados. Qual que é, de fato, né? Quando eu plugar o meu paciente aqui, ó, então aqui estão as duas pás do desfibrilador, tá vendo o paciente? Quando eu plugar, né, independente do paciente aqui, quando eu plugar, qual que vai ser o comportamento equivalente desse sistema como um todo, né? Pensando esse sistema do desfibrilador. Esse é o problema que a gente quer resolver. Então, a gente quer verificar se o meu equipamento está próximo das resistências do meu circuito, da minha carga. Eu preciso que a minha carga e o meu circuito estejam bem dimensionados. E eu começo a construir circuitos que são extremamente complexos. E eu quero usar eles para analisar o quão longe eu estou da minha carga. Certo? Muito bem. Esse é o problema que o TVNAN tentou resolver. Ele tentou olhar, né, para um circuito que é composto por no limite, infinitos elementos ativos. Então, o elemento ativo, né, ele aquele elemento que é capaz de fornecer energia, fornecer potência ao meu sistema. E elementos passivos, que no caso de corrente contínua, a gente vai falar só de resistências. Então, as resistências, elas têm o papel de dissipar energia, certo? Por N motivos, isso é importante para a gente. O Tevena disse que esse comportamento, esse sistema, né, que vai ter, então pensa assim, um sistema bem grandão, que vai ter ali diversas fontes. Eu desenho uma fonte quente alternada. Deixa eu trocar. Vai ter várias baterias aqui conectadas, vai ter várias resistências conectadas de diversos jeitos aqui, né? Então pensa que esses caras estão conectados aqui em vários outros lugares. Então eu vou ter aqui uma série de elementos ativos e passivos que em um dado momento, esse meu sistema aqui, né, esse meu circuito elétrico, ele vai ter uma saída, né? Que a gente vai chamar aqui vai ter um terminal, dois terminais, que eu vou querer plugar na minha carga, né? Então eu vou querer plugar esse cara na minha carga. Essa saída que a gente chama de porta, né? Do ponto de vista de engenharia. Então isso aqui é uma porta de interação, a porta de conexão dele, tá? Toda porta, né? Ela é um equivalente que vai trocar ali fluxos e esforços, né? O que são os fluxos dentro do circuito elétrico? É a própria corrente. O que são os esforços? É a tensão. Então, o esforço é uma tensão. Então, eu tenho uma porta de interação aqui. Então, isso aqui já é um termo genérico que funciona para sistemas mecânicos, para sistemas térmicos também. Um termo de modelagem. Essa porta de interação eu vou plugar na minha carga e eu quero saber se o comportamento desse meu sistema maior vai ser parecido ou está próximo, bem dimensionado em relação à minha resistência. E aí, o que o TVNAN disse foi que, como eu disse, né, corrente contínua, circuitos resistivos, e CA,
você troca tudo que está escrito ali de resistência para impedância, que é um termo mais genérico. E aí o Tevena disse então que esse termo, né, pensa assim, um sistema bastante complexo, que na porta de interação vai estar interagindo com a carga, ele pode ser simplesmente reescrito por uma fonte de tensão em série com uma resistência equivalente que vai ofertar para minha carga essa mesma coisa. Então pensa que aqui, ó, aqui é o A, aqui é o B, né? Esse A seria esse cara aqui, esse B seria esse outro cara aqui, e aí, e aqui seria o nosso humano, por exemplo. Então, todo esse circuito complexo que você está olhando aqui na esquerda do desfibrilador, ele pode ser reescrito por esse sistema em azul aqui, né? Esquece a carga nem precisaria estar aqui, né? Esse cara nem precisaria estar aqui, mas é, esse sistema em azul, ele dá um comportamento equivalente para o meu sistema. Lógico que é uma análise, é uma parte da análise do projeto, mas é uma análise importante para a gente dimensionar bem o nosso sistema, casar bem as impedâncias e entender como, por exemplo, o equipamento está funcionando. Então, esse é o teorema de Thevenin, e a gente começa agora a estudar ele. O que é interessante aqui? Uma das coisas interessantes que a gente ganha com essa abordagem é que toda vez que eu trocar a carga, eu não preciso recalcular todas as correntes de todo o sistema. Eu simplesmente, né, aqui é para ser L maiúsculo, eu simplesmente venho, uso a regra do divisor de tensão. Então, num circuito em série, né, a gente sabe que caso eu queira calcular aqui uma tensão, que no caso é da carga, essa tensão é um pedaço, né, do que a fonte aqui está dando para o meu sistema. E essa fonte, esse pedaço, no caso, é um proporcional entre a própria resistência da carga dividido pela resistência total do sistema. Então, eu não estou falando, eu só estou relembrando aqui a regra do divisor de tensão. Então, deixa eu escrever aqui, divisor de tensão. Não é que o TVNAN faz isso, mas é que essa regra aqui é chamada de divisor de tensão, porque eu não preciso calcular a corrente, né? A corrente da carga. Eu já sei qual é a tensão simplesmente olhando para o sistema, porque eles estão em série. Então, esse proporcional é vezes a tensão da fonte do equivalente de TVNAN, ele me dá a tensão na carga. Então, isso também é uma coisa bem rápida para a gente verificar, dependendo das cargas que eu plugar. E caso você precise da corrente na carga, por algum motivo, basta fazer lei de Ohm, né? Caso você precise da corrente da carga, você faz simplesmente VL sobre RL. Muito bem. Esse daqui é, bem simplificado, o teorema de Thevenin em corrente contínua, passo a passo. Primeira coisa, eu vou ler e depois a gente vai fazer alguns exemplos. Então, primeira coisa, abro o circuito na carga. Então, a gente precisa tirar a carga do meu sistema. Nossa, Gustavo, mas eu vi um circuito que a carga era 10 ohms e o outro era 1 kΩ. Faz diferença? Não faz. Vai calcular o teorema de Thevenin? Não interessa a carga. Tá bom? Porque depois a gente vai ajustar a tensão, né? Você volta no slide anterior, você vê que a tensão na carga vai ser depender dela, sim, mas apenas dos termos de Thevenin simplificados. Então não precisa da carga. Segunda coisa, a gente calcula a resistência de Thevenin ou a tensão de Thevenin. Fica à vontade, você pode intercambiar passos 2 e 3, eles não dependem um do outro, tá bom? Eu costumo calcular primeiro a resistência de Thevenin. Então, você remove as fontes, né? Então, remova as fontes e observe qual que é a resistência do equivalente do ponto de vista da carga. Então, perceba que está escrito carga aqui sempre, não está mais escrito fonte, porque eu posso ter várias fontes. Então, aquela conversa lá no começo vai começar a fazer um pouco de sentido agora. Para fontes de tensão, a gente curto-circuita, a gente põe ela em curto-circuito. Para fontes de corrente, a gente abre, né? Depois, para calcular a tensão de Thevenin, eu volto a essas fontes que eu tirei para calcular a resistência e observo a tensão nos terminais da carga. E, por fim, eu desenho o circuito equivalente. Muito bem. Vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, um exemplinho simples. Eu tenho um circuito complexo, digamos assim, que é um circuito com uma fonte, uma resistência 1, uma resistência 2, né, conectados aqui, e a porta de interação da minha carga, né, que não está escrita qual é a carga, porque não interessa nesse momento, só para calcular o equivalente de TB, entre A e B aqui. Bem, vamos seguir então os passos a passos. Primeira coisa, então, é pegar e abrir o circuito. E essa etapa é muito importante, porque quando eu falo abrir o circuito na carga, é tirar a carga do meu sistema, né? Então, eu preciso sumir com esse cara aqui, e aí o terminal A e o terminal B vão ficar abertos, né? Não vai passar nada por ali. Esse circuito que a gente está olhando aqui, esse circuito é o circuito que a gente vai fazer análise de TVNAM.
Não me interessa a fonte ou quantas fontes tem. Eu tenho que olhar sempre, né? Eu vou desenhar um olhinho aqui de observador. Eu tenho que olhar sempre do ponto de vista da carga, entre os terminais que eu abri, tá bom? Vamos para o passo 2, então. Ó. O passo 2 é: remova as fontes e observe a resistência equivalente do ponto de vista da carga. Então, lembre-se que a carga, ela estava aqui. Então, eu preciso olhar entre os terminais A e B qual que é a resistência. Ah, a primeira coisa é remover a fonte, né? Fonte de tensão, para eu remover ela do meu sistema, eu curto-circuito ela. Então, tá aqui, ó. Tirando a fonte, né, digamos assim, tirar uma fonte de tensão é curto-circuitar. Então, tá aqui. Né? Botei um fio ali, tirei a fonte, botei um fio. Não é para ficar em aberto, é para botar um fio. Muito bem. Agora, eu preciso olhar a fonte, a resistência de Thevenin do ponto de vista da carga, tá bom? Então, esquece, né? Antes a gente olhava para a fonte e queria calcular a resistência ao redor aqui. Agora eu estou olhando pela carga. Então, o que que seria isso significaria? Imagina que você vem aqui nos terminais A e B e você pluga nesse terminal A e B um ohmímetro, que é um equipamento que vai medir a resistência equivalente, né? E aí, esse cara aqui, né? Imagina o seguinte, esse cara aqui, ele vai o ohmímetro, como ele funciona? Ele vai pegar esses dois terminais, essa porta de interação, vai colocar uma tensão que ele conhece, certo? Então, vamos supor que ele está com uma bateria ali de 9 volts, ele sabe que é 9 volts, então ele vai pôr 9 volts. E aí, ao colocar uma fonte de 9 volts, por não ter mais fonte no meu circuito, né? Por isso que eu preciso medir resistência com o meu circuito desligado. Quando eu vou medir resistência, ele vai botar uma certa fonte de tensão ali, que ele conhece, e vai medir a corrente que está passando, que é essa corrente do ohmímetro aqui. O que ele vai fazer então? Ele vai pegar a tensão do ohmímetro, que ele sabe qual é, vai pegar essa corrente que ele acabou de medir e ele vai achar a resistência total do meu sistema, que no caso, para esse exercício, é a resistência de Thevenin, tá bom? Muito bem. Então, aí fica também uma dica, né? Nunca, nunca, nunca deixa a bateria do seu multímetro ficar baixa, porque daí essas medidas vão ser afetadas, porque essa medida aqui que ele está esperando vai estar diferente, tá bom? Opa. Enfim, então, imagine agora que a gente está olhando desse lado aqui a resistência equivalente. Então, perceba que, olhando desse lado a resistência equivalente, R1 e R2, né, estão em paralelo, porque esse terminal de R1 está conectado com esse terminal de R2, nesse nó, e o outro terminal de R1, ó, ele vem para cá e ele pluga. Espera aí que eu vou desenhar de outra cor, para a gente não se confundir. Então, o outro terminal de R1, ó, ele está conectado aqui e ele conecta com o outro terminal de R2 nesse nó. Então, como os dois terminais eles estão conectados dessa maneira, essa é uma conexão em paralelo, né, de R1 e R2. Então, R1 ele está em paralelo com R2. Então, a resistência equivalente que A e B vão enxergar quando eu colocar meu ohmímetro aqui vai ser R1 paralelo com R2. Tá bom? Perceba que eu não estou olhando, né? Deixa eu voltar aqui só para a gente pra eu fazer um comentário, né? Eu não estou olhando do ponto de vista da fonte. Porque se eu olhasse do ponto de vista da fonte, né? Imagina que eu removo essa parte aqui, ó. Esquece essa parte aqui por um instante. Do ponto de vista da fonte, R1 e R2 estão em série. Só que eu não estou interessado na minha fonte, meus amigos e minhas amigas. Eu estou interessado na minha carga, que está do lado de cá. Por isso que eu vou medir do lado de cá. E para esse lado, tendo curto-circuitado essa fonte, R1 e R2 estão em série, em paralelo, perdão. Muito bem, então agora ficou fácil. Basta então, né, calcular a resistência de Thevenin, nesse caso, ela é R1 paralelo com R2, que para duas resistências é produto pela soma. Então, eu vou colocar aqui R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Produto, 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6 é 18, 3 mais 6 é 9. Eu tenho 2 ohms. E aqui tem uma propriedade interessante, né? Dos circuitos em paralelo. A resistência em paralelo de outras duas resistências, ela é sempre menor do que a menor resistência. Perceba que aqui eu tenho 2 e a menor resistência que eu coloquei no meu sistema era 3. Então, isso é uma característica interessante, uma propriedade importante dos circuitos. Quando eu coloco uma resistência em paralelo, ela vai diminuir a resistência total do meu sistema, enxergada por uma porta, seja essa porta da carga, seja ela da fonte.
Então, fica aí como uma propriedade importante para você, como alguém que está estudando circuitos elétricos aí. Calculei a resistência de Thevenin, 2 ohms. Eu vou escrever ela aqui em cima, para eu não esquecer. E agora, a gente volta a fonte de tensão aqui. Voltei o meu E1 aqui. E agora eu preciso observar qual que é a tensão que está aparecendo entre os terminais A e B. O que acontece aqui é que é o seguinte. Quando eu colocar essa fonte de tensão e eu vier aqui e botar um multímetro, né, em A e B, qual que vai ser a tensão? Perceba que por A estar aberto e por B estar também aberto, não vai ter corrente passando aqui, ó, seja em A, seja em B, porque eles estão abertos. Não tem como uma corrente ir para lá, ela não vai circular. Então, não tem queda de tensão. Perceba que a tensão A, ela é A VA, digamos assim, né? Ela é em todas até esse nó aqui, né? Mesma coisa B. Qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, é tudo B. Então, aqui eu tenho também B. Então, eu medi nesses fios que estão saindo, digamos assim, da minha porta. Ou medir ao redor de R2 aqui, ó, porque R2 está preso aqui, né? É a mesma coisa, né? Então, basta eu medir com o meu sistema ligado, eu medir a tensão da resistência 2 com a carga desconectada. Perceba que não tem carga aqui, ó, não tem nada desconectado. Então, essa abordagem aqui não é uma abordagem é, experimental. Uma abordagem experimental, eu posso fazer um outro vídeo, como que eu pego um sistema real e eu meço os equivalentes de Thevenin, que é mais fácil do que fazer as contas. Mas pense então que eu removi a minha carga e eu coloquei um multímetro no resistor R2, é a tensão de Thevenin. Porque eu quero medir essa tensão aqui em algum lugar nesse circuito. É exatamente a tensão que vai aparecer em R2. Pois bem, vamos calcular então. Basta eu calcular a tensão em R2. Perceba que agora esse novo circuito aqui, que é um novo circuito, eu tenho a minha fonte e ela está em série com R1 e R2. Então a tensão em R2, vou usar a regra de divisor de tensão, vai ser a própria resistência R2, R1 mais R2, vezes a tensão da carga. R2 é 6, R1 mais R2 é 3 mais 6, vai dar 9, vezes 9 aqui em cima, corta esse 9 com esse 9 aqui embaixo, 6 volts. Então, eu tenho 6 volts aparecendo aqui embaixo, no resistor R2, que para esse exemplo em específico, a tensão de Thevenin, ela é igual a própria tensão R2, ou seja, 6 volts. Pois bem, por fim, desenho equivalente de Thevenin. Eu tenho uma bateria aqui, um E de Thevenin, que é 6 volts. Eu tenho aqui uma resistência de Thevenin, que no caso é 2 ohms. E esses caras aqui, esse é o meu circuito equivalente de Thevenin, que representa um equivalente desse cara que está em azul aqui do lado, em relação à minha carga RL. Então, não importa quem é a minha carga RL, os meus parâmetros equivalentes de Thevenin vão ser sempre 6 volts e 2 ohms, só que, né, volta alguns slides, você vai ver que a tensão entre A e B, que é a tensão na carga, ela depende do R de Thevenin e do E de Thevenin, e não vai ser 6 volts que vai aparecer ali, né? Pela própria regra de divisor de tensão que a gente aplicou mais cedo. Exemplo número 1. Vamos fazer mais alguns exemplos para fixar. Eu quero fazer agora um exemplo com uma fonte de corrente. Eu tenho aqui um circuito, eu tenho uma fonte de corrente aqui com R1, em paralelo, né? Essa fonte I aqui está em paralelo com R1, e todo esse circuito aqui, esse primeiro, está em série com R2, que está em série com a carga. Então, essa daqui é a minha carga. Poxa, Gustavo, 7 ohms na carga. É importante isso? Para cálculo do equivalente de Thevenin? Não. Então, por exemplo, se eu pedisse para você qual que é a tensão que vai aparecer em R3, né? Depois de você calcular o equivalente de Thevenin, fica bem fácil de você calcular. O procedimento é idêntico. Vamos calcular o equivalente de Thevenin. Primeira coisa, abra na carga. Então, eu tenho que sumir com essa carga daqui. Vai ficar os terminais A e B, vão ficar, né, os terminais A e B em aberto ali. Pois bem, agora eu tenho que olhar o equivalente de Thevenin do ponto de vista da carga, né? Então, a minha carga, ela estava aqui. Eu preciso calcular essa resistência equivalente
olhando desse lado, por isso que eu tenho essa seta aqui, e eu removo a minha fonte de tensão. Então, eu tinha uma fonte de tensão aqui, uma fonte de corrente, perdão, eu removo. Remover uma fonte de corrente é abrir os terminais. Então, eu tenho dois terminais abertos. Eu tenho A e B aberto, e eu tenho esses terminais aqui que era da minha fonte de corrente. Pois bem, quando eu colocar um ohmímetro aqui, que ele vai ofertar uma certa tensão entre A e B, e vai passar uma corrente, essa corrente vai começar a passar por aqui. Quando ela chegar nesse nó, perceba que se ela for para a esquerda, ela não vai passar. Então, ela não passa, que a resistência, você pode pensar que isso aqui é uma resistência infinita, não vai passar nada. Então, ela vai passar toda por aqui e voltar. Então, para a minha carga aberta, né, para os terminais A e B, olhando ele da maneira que está aqui com essa parte aberta, R2 e R1 estão em série, porque um terminal de R2 está plugado no terminal de R1, mas o outro terminal de R1 não está plugado no outro terminal de R2. Eles estão separados. Essa configuração é chamada série. Opa, pois bem. Então, para calcular o resistência de Thevenin, basta fazer R1 mais R2, porque eles estão em série. Essa resistência é 6 ohms. Não, perceba que eu não estou olhando, né, do ponto de vista da fonte. Se eu estivesse olhando do ponto de vista da fonte aqui, né, esses caras, R1 e R2, não estão em série, né? A corrente ela abre aqui, significando que eles não estão em série, mas eles também não estão em paralelo, porque não vai passar nada por R2. Cara, ignora isso, vamos seguir em frente aqui, porque é uma situação que não faz sentido para gente. Calculamos, então, a nossa resistência de Thevenin, que no caso ali são 6 ohms. Agora a gente precisa calcular a tensão que vai aparecer nos terminais da carga, ou seja, qualquer tensão que vai aparecer aqui, né? Que é a própria tensão de TVN. Muito bem. Como eu tenho uma fonte de corrente, ela vai gerar uma corrente constante, que no caso aqui, né, no nó dela, 12 amperes. Quando essa corrente chegar aqui, ela tem dois caminhos. Ela pode ir para a esquerda, para a direita, perdão, ou ir para baixo. O ponto é, A está aberto. Não tem para onde essa corrente vir. Portanto, não tem essa corrente indo para cá. A corrente que vai passar em R1 é toda a corrente gerada pela fonte. Ela vai descer aqui, ó. A corrente em R1 é a própria corrente da fonte, para esse caso. Portanto, bom, esse é o primeiro comentário. Então, qual que é a tensão em R1, que eu vou chamar de V1? É o próprio R1 vezes a corrente na fonte, ou seja, 4 vezes 12 amperes, que é 40, são, né, 48 volts. Muito bem. Agora tem um outro comentário. Você se lembra, ou você pode voltar no slide anterior, que eu disse o seguinte. Bom, como não tem corrente passando nesses fios A que vão dar no terminal A e no terminal B, eu media a tensão em qualquer ponto do fio, né? Aqui eu fazia assim, eu dizia que não tem queda de tensão, então medir em qualquer ponto é a mesma coisa. Se não tem queda de tensão em R2, perdão, não tem passagem de corrente aqui, ó, não tem queda de tensão em R2. Se não tem queda de tensão em R2, a tensão nesse terminal ou nesse terminal é a mesma, porque não passa corrente, não tem tensão. Então, é como se esse R2, essa resistência 2, fosse um fio conectado que está dando para gente no terminal A. Então, não tem queda de tensão. Basta, então, ó, veja que qualquer ponto que eu pegar aqui para medir o meu multímetro vai dar a mesma tensão para mim. Então, a tensão de Thevenin que eu vou olhar entre A e B seria a mesma coisa que eu pegar a tensão, né, botar um multímetro aqui em R1 com a fonte desconectada, perdão, com a carga desconectada e pegar a tensão em R1. Poxa, no caso aqui agora, a gente acabou de calcular que a tensão de Thevenin vai ser a tensão no resistor 1, que no caso aqui são 48 volts. E, né, eu tenho aqui minha resistência de Thevenin, a minha tensão de Thevenin, acabou meu problema. Então, veja que eu tenho uma fonte de corrente, não tem problema nenhum, que essa fonte de corrente ela vai dar um comportamento para a gente aqui, ó, equivalente, né, de uma tensão de Thevenin de 48 volts e uma resistência de Thevenin aqui de 6 ohms. E esse cara eu vou plugar na minha carga aqui, né, que no caso aqui chamou de R3, são 7 ohms. Ou seja, eu tenho uma fonte ativa, que é uma fonte de corrente,
O equivalente de TVNAN não importa para ele se é uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão ou se elas são elas combinadas. Esse sistema, na porta de iteração A e B, vai me dar um comportamento equivalente se eu tivesse uma fonte de 48 volts conectada com uma resistência de 6 ohms e vai sair em A e B esse comportamento. Tá bom? A título de curiosidade, se eu quisesse calcular a tensão em R3, que seria minha tensão na carga, basta eu fazer R3 sobre resistência de TVNAN mais a resistência 3 vezes a tensão de Thevenin. E voilá, você já acha a tensão em R3. Fácil. Claro que você poderia não ter calculado o equivalente de Thevenin, mas aqui a gente tem um circuito simples ainda. Mas se tivesse um circuito com 200 elementos, calcular o equivalente de Thevenin talvez seria mais rápido. Muito bem. Vamos fazer mais dois exemplos. O primeiro exemplo dos últimos dois é o exemplo 3. Aqui é um sistema um pouco mais complexo. Então, eu tenho o circuito, todo esse circuito em azul seria o meu circuito que eu tenho interesse em calcular como circuito elétrico, que vai fornecer ali uma tensão para a minha fonte. E a minha fonte é o R4. A minha fonte não, desculpa, gente. A minha carga. E a minha carga é o R4, que é esse resistor de 3 ohms, que não importa o valor dele para o cálculo da tensão de TVNAN e do resistência de TVNAN. Muito bem. No primeiro momento, isso aqui assusta um pouco, porque a disposição dos elementos é uma disposição que a gente não está acostumado. Mas não tem problema nenhum. A gente vai seguir os passos de TVNAN e vai resolver esse exercício para achar os equivalentes. Primeira coisa, então, é abrir na carga, pessoal. Tira o R4 do sistema, puxa ele dali e desaparece com ele, certo? Tá ali, ó. Abri o meu circuito, ficaram dois terminais A e B e segue a vida, certo? Vamos para o passo 2. Passo 2 é o seguinte, ó. Remova as fontes. Então, deixa eu voltar aqui só para mostrar. Eu tenho uma fonte aqui de 8 volts. Para eu sumir com ela, eu preciso curto-circuitá-la. Então, vou colocar um fio no lugar dela. Tá aqui, ó. Eu tinha uma fonte de tensão aqui. Acho que era do outro lado. Tinha uma fonte de tensão aqui, eu sumi com ela, curto-circuitei. Certo? E eu quero calcular a resistência de Thevenin entre os terminais A e B observado por esse cara. Beleza. Vamos enxergar o que está acontecendo aqui. Se eu colocar um ohmímetro, ele vai colocar uma tensão aqui, vai sair uma corrente dele, né? Vamos pegar aqui o A, que seria o polo positivo, vai sair a corrente daqui. Essa corrente ela vai se dividir, vai um pedaço para cá, um pedaço para a esquerda, né? Um pedaço para a esquerda no R1, um pedaço para a esquerda no R2. Vai passar essa corrente por R2, ela vai chegar aqui, ela tem duas opções. Ou ela vai para a direita, ou ela vai para a esquerda. Agora a gente tem um comportamento um pouco diferente do que a gente tinha no exemplo de fonte de corrente. Quando eu abri a fonte de corrente, os terminais ficaram abertos, não passava a corrente por ali, porque os terminais estavam abertos, não tinha para onde a corrente ir, né? Ou eu podia pensar que eu tinha uma resistência infinita não passa a corrente. Aqui é um pouco, é o complementar, né? Então, o que está acontecendo, ó? Quando chega nesse nó aqui, ele pode ir para baixo ou para a direita. Só que aqui eu tenho um fio. Qual que é a resistência desse fio? A resistência dele, vamos falar que é 0 ohms, não tem resistência nenhuma. E a resistência R3 aqui, ó, são 2 ohms. Qual que é a resistência equivalente? Poxa, a resistência equivalente é zero paralelo com 2. 0 vezes 2 dividido por 0 mais 2. Opa, isso aqui é 0/2, que é zero. Ou seja, a resistência equivalente desse circuito, perdão, desse ramo aqui, ó, que eu vou desenhar um pontilhado em volta aqui, ó, a resistência total é zero. Mas o que isso quer dizer, então? Quer dizer que a corrente, quando ela chegar aqui, ela não vai para o lado de cá, porque a resistência, né, a dificuldade dela passar para baixo é zero. Então, vai passar toda a corrente que chegar nesse nó, vai ir para baixo aqui. Não vai passar resistência nesse cara. Então, é como se esse circuito como um todo tivesse resistência zero. Ou seja, é um grande fio, né? Ou seja, a gente fala que o R3, ele também foi curto-circuitado, certo? Porque não tem mais passando nada ali. Eu estou calculando resistência, hein? Isso aqui é um subcaso, esquece o que vai acontecer depois. Logo, se esse cara vai estar curto-circuitado, olha o que vai aparecer no meu sistema, ó. Vai aparecer uma, uma
É como se eu tivesse, perdão, é como se eu não tivesse nada aqui, né? Então eu tenho R2, é como se tivesse só o circuito de R2 aqui, ó, né? Então, eu vou desenhar aqui em cima uma etapa anterior. Então eu teria aqui, por exemplo, ó, eu teria aqui R1, certo? E vem aqui tá A, aqui tá B, aqui tá R2. Esse daqui, ó, quem que é esse cara aqui, ó? Que eu fiz aqui bem mais espesso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é a resistência total desse circuito que tem uma caixa pontilhada em volta, essa resistência aqui embaixo, que é zero. Se é zero, é só um fio. Agora, olha que interessante agora, né? O que está acontecendo aqui, ó? Chega aqui, ó, esse terminal de R1, né? Esse terminal aqui de R1 está conectado nesse terminal de R2. E o terminal de baixo de R1, ó, ele está conectado no terminal de baixo de R2. Ou seja, R1 e R2, eles estão em paralelo, certo? Com... E aí eu posso redesenhar esse circuito como está desenhado aqui na direita. R1 e R2 em paralelo, A e B lendo esse cara. Poxa, agora ficou fácil, né? A resistência de Thevenin, nesse caso, ela é R1 paralelo com R2, que vai ser 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6, ou seja, 24 dividido por 10 é igual a 2,4 pontos. De novo, né? Resistências em paralelo, gerando aí uma resistência equivalente menor do que a menor resistência no meu sistema. Pois bem, então se você tem um pouco de dificuldade agora de entender como que a gente saiu desse circuito maior e chegou nesse circuito menor, volta, vê com calma, aplica as propriedades dos circuitos elétricos que você vai chegar nisso daí. Muito bem. Agora, esquece, entre aspas, né? Esquece tudo que a gente fez até aqui, porque agora a gente vai voltar às fontes e eu vou criar um novo circuito. Mas, de novo, né? Voltando às fontes aqui, eu vou criar um novo circuito equivalente, que é do ponto de vista da fonte. Então, perceba aqui o seguinte, ó, eu tenho uma fonte, uma carga, do ponto de vista da carga, e eu quero achar a tensão que está aqui, ó, que é essa tensão da carga, que no caso vai ser a tensão de TVN, né? Pois bem, desculpa, isso aqui é errado de dizer, né? Porque a carga, quando eu colocar, ela vai gerar a tensão dela. Então, a tensão de TVN é essa tensão que está aparecendo aqui. Pois bem, para medir essa tensão, eu posso pensar de duas formas. Eu posso pensar que essa tensão aqui, ela é a tensão que está em R1 ou a tensão que está em R2, E1 e R3. Então, ó, eu vou redesenhar esse sistema puxando esse fio, ó, para o lado de lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o seguinte, ó. Muito bem. Por que que eu pude fazer isso daqui, né? Porque esse terminal A, ele está conectado com o resistor R1 por um lado e conectado com R2 por outro lado. Perceba que é a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. Perceba que o A, ele está aqui, ó, está plugado com R1 e plugado com R2. Não mudei nada, né? A análise nodal e a análise de malha vai ser a mesma. Mesma coisa embaixo, ó. O B aqui, ó, ele está plugado de um lado com R1 e do outro, chegando no mesmo nó, esse nó da fonte. Ó o B aqui, plugado com R1, plugado com a fonte. Não mudei nada. Só que aqui fica mais visual, né? Aqui fica mais fácil a gente enxergar que eu tenho um circuito equivalente aqui, que eu preciso calcular. Se eu conseguir encontrar, por exemplo, a tensão que está passando em R1, essa tensão R1 vai ser a própria tensão de TVN, né? Bom, agora análise de circuitos, certo? Agora análise de circuitos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, para eu achar a tensão R1, eu preciso achar a corrente que está passando por ele. Então, eu vou colocar aqui a corrente, vou colocar a corrente 1. Essa corrente, ela chega aqui, ela não vai para A, percebe? Então, essa corrente, ela chega nesse nó aqui de cima, ela não vai para A. Então, ela vai toda para a direita aqui. Então, eu não preciso calcular o tricômetro. Chegou nesse outro nó aqui, essa corrente, ela vai
um pedaço vai para baixo, um pedaço vai para a direita, certo? Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou redesenhar esse sistema para facilitar a nossa análise. Não vou aplicar a lei das malhas, porque né, o vídeo está cansativo já. Então é o seguinte, ó, eu vou reorganizar essa malha de A e B aqui. R1 continua onde ele estava. R2 continua onde ele estava. E agora, ó, eu vou trocar E1 e E3 de lugar. R3, perdão. Muito bem. Aqui está o meu E1, certo? Muito bem. Agora, o que está acontecendo aqui, ó? Para eu calcular, o que que eu posso fazer aqui, né? Vou fazer o seguinte. E1, quando E1, perceba que, vou fazer o seguinte também. Eu vou apagar esse cara aqui para essa análise que a gente vai fazer agora, tá? Então, perceba o seguinte, ó. Que para E1, eu tenho R1 e R2 em série, né? Que é a resistência equivalente dessa caixa em pontilhada, então. Ela vai ser R3 em paralelo com R1 mais R2, certo? Quem que é R3? R3 é 2. R1 mais R2, se eu olhar aqui, ó, R1 é 6, R2 é 4, então isso aqui é 10. Então, eu vou fazer produto pela soma, porque eles estão em paralelo. Isso aqui é 20, perdão, 10. 10, 20 sobre 12, 20 sobre 12, 1,67 ohms. Isso significa, né, que a corrente que está saindo aqui da fonte, como um todo, que seria a corrente total do meu sistema, é a tensão ali da fonte sobre a resistência total desse novo circuito, que é igual a 8 ohms dividido por 1,67. Vamos fazer essa conta aqui. Então, 8 dividido por 1,67, 4,8. Vamos colocar aqui 4,8 amperes. Muito bem. No fim, então, eu tenho essa corrente aqui, ela vem para esse nó, ela separa a corrente I1, que vai para a malha de R1, e ela sobe a corrente 2, que vai para R3. Bom, a corrente I2, eu sei que ela vai ser quem? Vai ser a própria tensão E1, porque E1 está conectado diretamente aqui, ó, nos terminais de R3, dividido pelo próprio R3. Então, são 8 dividido por R3, que são 2, me dá 4 amperes. E pela análise nodal, para encerrar, análise nodal. Nesse nó, eu vou ter o quê aqui, ó? Eu vou ter que a corrente total que chega nele é igual à corrente 1 que sai, mais a corrente 2 que sai. Portanto, a corrente 1 vai ser a corrente total, menos a corrente 2. A corrente total é 4,8, a corrente em I2 é 4, então passa 0,8 amperes. Descobri qual que é a tensão em R1? Ainda não, não é isso que eu quero. Né? Eu quero, por fim, eu quero a tensão em R1, porque no fundo é esse cara aqui, e a tensão em R1, ela vai ser quem? Resistência 1 vezes corrente I1, né? Opa, sinalei errado aqui já, ó. É aqui, I1. Pois bem. Então, R1 vai ser não, são, né? 6 ohms vezes 0,8, 6 vezes 8 me dá, não lembro. Vamos fazer isso aqui, senão, tá lá, 4,8 volts. No caso, né? Olhando essa figura aqui, a tensão de TV não é a própria tensão em R1, então, são 4,8. Beleza, fechou. Então, aqui, ó, pensando em A e B, eu tenho uma resistência de Thevenin e uma fonte equivalente de Thevenin, que a fonte de Thevenin, ela tem 4,8 volts
E a tensão de Thevenin, ela tem aqui, ó, 2,4. Então, vamos, esse daqui é um exercício bem mais complicado, porque ele envolve uma série de manipulações ali, né? Que no caso é R4. Tem uma série de manipulações. Então, transforma os circuitos, volta com calma, dá uma olhada, porque esse exemplo aqui, ele é bem ilustrativo do teorema de Thevenin, que a aplicação é a mesma, você tem que dominar bastante ali os circuitos equivalentes e tudo mais. Bom, quero fazer um último para encerrar. Esse aqui é um pouquinho mais simples, onde a gente tem é, esses caras aqui. Então, só para finalizar, esse é mais fácil e a gente vai fazer ele para fixar os conceitos. Rapidinho, então, ó. Abre o circuito na carga. Então tá aqui, ó. Vamos pegar aqui a bateria. Vamos colocar o resistor 1. Vamos colocar o resistor 2. Vamos colocar o resistor 3. Aqui é A. Aqui é B. Aqui é R2. Aqui é R1. Aqui é E. Fechou? Esse é o nosso circuito equivalente. R1, R2, R3 e AB. Tá aberto aí. Certo? Vamos lá. Agora eu removo as fontes. Perceba que é uma fonte de tensão. Fonte de tensão, eu curto o circuito. Então ela não vai ficar aberta como ela está ali. Ela vai ficar o quê? Ó? Curto-circuitada. Logo, eu preciso calcular a resistência de Thevenin, que é essa resistência equivalente olhado pelos terminais A e B aqui. Muito bem. Perceba que quando eu colocar um ohmímetro, vai passar uma corrente aqui. A corrente vai chegar, ela vai abrir aqui e depois ela vai voltar aqui. Então, a resistência de Thevenin, ela tem R3 em série com R1 e R2 em paralelo. Então vão ser 4 mais 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6, 18, sobre 9, 2, mais 4, 6 ohms. E volto à fonte e olho quem é a tensão que vai aparecer aqui, né? Que no caso não é V, é E de Thevenin. Como a corrente, né? Quando ela chegar aqui pela fonte, nesse nó, ela vai dividir, mas ela não vai para a direita, porque não tem para onde ela ir no final, R3, então não tem queda de tensão, R3 não entra no cálculo da fonte. Então perceba aqui, da fonte de Thevenin. Perceba que a tensão que eu tenho que olhar é a tensão em R2, né? Então, é essa tensão aqui, ó. Para achar, né, R2, eu vou redesenhar o circuito. Perceba que agora eu vou colocar um multímetro aqui, né? Eu vou botar um multímetro aqui e vou medir essa tensão que eu chamei de tensão de Thevenin, que basta eu saber qual que é a tensão em R2. Para isso, eu vou aplicar divisor de tensão. R2 sobre R1 mais R2 vezes a fonte, ou seja, R1, 6, perdão, R2 por cima, né? Então é 3 dividido por 6 mais 3 vezes a tensão da fonte, que é 18. Então eu tenho aqui 9, 18, corta aqui, vai ficar 2, vai ficar 1. 2 vezes 3, 6 volts. Portanto, o meu equivalente de Thevenin para este circuito é uma fonte de Thevenin, uma resistência de Thevenin, entre A e B aqui, onde a tensão de Thevenin são 6 volts, opa, e a resistência de Thevenin são 6 ohms. Então, foi, ó, 6 volts, 6, 6 ohms para nossa carga, que nesse, opa, para nossa carga, nesse exercício aqui é só um. Muito bem. Então, tá aí. 4 exemplos de Thevenin, uma discussão da importância de a gente começar a enxergar as coisas pela carga e não pela fonte. E uma coisa que é muito importante é, cada vez que você pensar nesse equivalente de Thevenin, você pensa nele
em função da carga, né? Cada circuito, em cada passo, é diferente um do outro. Então, cada vez que você remove a carga, perdão, depois remove a fonte, depois volta a fonte, cada um desses três circuitos são diferentes um do outro, tá bom? Por isso, por hoje é isso. Fica aí então o convite para você revisar o vídeo, revisar as teorias, olhar os exemplos. Me segue lá no Instagram também, @gustavo.lar. Lá estou publicando vários conteúdos relacionados mais à robótica, coisas mais aplicadas, curiosidades e fatos interessantes. Em breve vou começar com conteúdo um pouquinho mais técnico. E aproveita aqui que no YouTube eu tenho uma série de vídeos, outros vídeos no canal e inclusive outros que virão. Valeu!